depois de uns dias ausentes, o bispo, o pastor, o pai de todos, se vocês o aceitam no coração, quer ter uma conversa com vocês, como todos os pais querem ter conversa com seus filhos. Só que a conversa do bispo não é dele. A conversa do bispo é de parte de Deus, que é nosso Pai. Neste domingo nos coloca frente a uma realidade muito importante: a salvação. Quem não quer ser salvo? E quem não tem curiosidade, não? Quando chegará o fim do mundo? Ou em que consiste a salvação? Ou quantos vão se salvar? E a pergunta que fazem a Jesus, alguém perguntou a Jesus. É bom que nós entendamos onde estava Jesus. Porque não é igual uma pergunta aqui na igreja, no templo, na sinagoga, que na rua. Jesus não estava na sinagoga, não estava em Jerusalém. Diz o texto, atravessava cidades e povoados. Não tinha uma moradia fixa. A vida pública acompanhou 3 anos caminhando, povoados, cidades. E disse 2 coisas, ensinando. E este ensinamento é para nós. E segunda coisa, prosseguindo no caminho para Jerusalém. E este é o assunto mais importante de todo o Evangelho. Prosseguindo o caminho para Jerusalém. Porque antes tinha tomado uma decisão. Lucas 9:51. Ali Jesus, como homem e como Deus, tomou uma decisão. E quando se questionava como voltaria a Deus, de onde veio, diz o texto que Jesus tomou a firme resolução de ir ao Pai, passando por Jerusalém. Traduzido, passando pela cruz. Pela morte em cruz. Essa foi sua decisão. Não foi obra dos romanos, nem dos judeus, nem autoridades públicas. Ele tomou a decisão. E diz o texto, prosseguindo o caminho a Jerusalém, caminho até a cruz. E aqui está a questão importante. Nós estamos aqui para aprender e para prosseguir esse caminho até a cruz, até a morte. Porque tudo o que vem a continuação tem este contexto. Se nós procuramos outras coisas, o que diz a continuação é insignificante. Então, bem que cada um se coloque onde ele está. E como está sendo esse progresso de seguimento fiel ao Senhor. Olhe em nossa paróquia, quantas primeiras comunhões, quantas crismas, quantos batizados, quantos casamentos, muitos sacramentos de um dia. Cadê? Prosseguindo o caminho. Essa é a nossa questão. Serão muitos os que se salvem, Senhor? Como sempre, Jesus, estas perguntas de curiosidade nunca responde. Por quê? Porque não interessa isso a Jesus.
E vamos saber por que se pergunta Jesus isso, não? As diferentes escolas dos judeus pensavam que a salvação era conquistada pelas pessoas boas, santas, justas, que guardavam os mandamentos e então tinham direito ao céu. Eticamente perfeitos, como Paulo. E conseguiam a salvação por seu esforço. E ainda muitos de vocês estão no Antigo Testamento, querendo conseguir a salvação por vosso esforço. Naquele tempo não entrava para nada essa salvação que nos dá o Deus da misericórdia. Nem se pensava em um Deus misericordioso. Se nós lemos o Antigo Testamento, como se repete tantas vezes os castigos de Deus, em tantos textos. Mas Deus castiga. Castiga. Senão a pessoa que leu a segunda leitura, hoje, que nos diga se castiga ou não castiga. Diz o texto: meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga a quem aceita como filho. Leitura de hoje. Só que nós domesticamos muito a palavra de Deus e criamos muitas coisas que não são verdade. E diz o texto claramente. E diz por quê? É para a vossa educação que sofris, e é como filhos que Deus vos trata. Agora você vai dizer a um pai de família, a uma mãe de família, que corrija e castigue a seu filho. Quando vemos aqui, até na igreja, que as mães não controlam os filhos. E tem que dar o celular para que fique tranquilo. E quem domina a casa é o celular. Não são os pais. Quantas vezes minha mãe me deu com um chinelo? Eu não tenho nenhum remorso de uma opressão psicológica de minha mãe e meu pai. Pois a criança aprende também, se você corrige. Porque não corrigem porque não amam. Quem não corrige, não ama. Não se enganem. Estas modernidades, esse meu filho faz como quiser. Só que esse como quiser, não se sabe as consequências, não? Ontem eu parei, quando voltava de Belém, em um posto de combustível e furou o pneu. Tive que ir à borracheria consertar, não? Ali consertando, o rapaz que a consertava me disse: você é padre? Sim, eu sou padre bispo. Por favor, me dê uma bênção, me ajude. Como eu me liberto da cachaça? E lhe disse 5 coisas. Olha, ele parou de trabalhar e ficou atento à correção que fiz para ele, com todo carinho. Ele me agradeceu. E disse: com fé em Deus eu vou vencer. E com sua bênção. É melhor não corrigir? Você se queixa de que seu esposo toma na rua. Mas você corrige a ele e acompanha a ele. Se deixa sozinho com seus amigos, não adianta. Mas se você vai com ele, vai te respeitar. Então, Deus corrige. Deus nos corrige.
Mas será que, aliás, todos os domingos nos corrige? Porque sua palavra é uma luz que ilumina nosso modo de vida. E nos diz, não é por aí, é por aí. Nos está corrigindo. Todos os domingos, toda a palavra de Deus. Mas é importante que nós entendamos isto da carta aos Hebreus, não? Essa correção de Deus é porque Ele corrige a quem ama e castiga a quem aceita como filho, para que se converta. Então, serão muitos os que se salvem. E disse o Senhor, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Na verdade, disse o texto em grego, agonizai. Ou seja, estar todo dia em pleno esforço de agonia para poder entrar pela fidelidade da porta estreita. Que porta é a porta estreita? A porta é Jesus. O que vocês pensam que significa aquele ato que hicimos aqui na porta da catedral, quando entramos com o Cristo, colocamos aqui, paramos todos na procissão de São José até aí e veneramos o Cristo. A porta é o juízo. Entra pela porta ou não entra? E sabemos que não podemos entrar pelo pecado. Mas para isso se anuncia o ano jubilar. Para que você não fique preso só em seu poder, em sua autossuficiência, em seus vícios que temos todos. Mas se abra a graça de Deus. E temos todo este ano. Estamos aproveitando este ano de graça, de salvação, para passar pela porta tantas vezes dizendo, um dia a porta que simboliza aqui na catedral é a porta do céu. E se ficamos por fora e nos diz o Senhor, não conheço vocês. Quem são vocês? Mas, Senhor, nós fomos catequistas, nós fomos ministros, nós comíamos e vivimos a Eucaristia todos os domingos, nós fomos à catequese, como que não nos conhece? É que o parentesco é uma coisa, os ritos litúrgicos é uma coisa, mas a fé é outra. Atos religiosos podem ser sinal de fé ou de outra coisa. Aí está o assunto. Afastai-vos de mim aqueles que praticam a injustiça. Quantos atos religiosos, quantas bênçãos pedimos em tantas coisas, mas como está a prática de respeito dos idosos, das crianças, dos empregados, das notas fiscais, do pago dos impostos, de defender o advogado, a justiça, no dinheiro, de ser um educador na escola para que sejam homens e mulheres sábios e santos, não isso para ganhar dinheiro. Quantas realidades nós fazemos com outros interesses? E combinamos tudo isso com a missa e com os atos litúrgicos. Isso combina com o ato litúrgico ou religioso, mas não com a fé. Por isso, neste domingo, das vocações de leigos e leigas, eu sei que a comentarista, seguindo o livro, não? Nomeou as vocações de leigos e leigas como aqueles de quem sirve na igreja. Eu sou coordenador da comunidade, eu sou catequista, eu sou cantor, eu sou leitor, eu sou tantas coisas, não? Essas não são as vocações leigas, não. Esses são serviços à comunidade que muitos de vocês voluntariamente exercem.
A vocação leiga é o que você é. A tua vocação é a vocação batismal. Você é filho de Deus, filha de Deus. Essa é a tua vocação. Você é jovem. Como está vivendo essa vocação batismal? Você que é jovem. Está misturando-se com o mundo? Ou está vivendo a fé, ainda que não seja do mundo? E você que é namorado, namorada, noivo, noiva, como está preparando-se para o casamento? Indo já a conviver aos 3 meses? Ou pedindo uma orientação na pastoral familiar para que te ajude a viver santamente o noivado? E você que é casado, casada, que é pai e mãe, como está vivendo a sua vocação de pai e mãe da família? Essa é a tua vocação. E você que é professor, você que é agricultor, você que é comerciante, você que é tanta coisa, como está vivendo essa vocação de pessoa, de gente? Bate com o Evangelho, ou pula por debaixo, ou esconde. Você pode servir no altar, mas se você não faz bem primeiro a sua vocação, é melhor que deixe de ser ministro. Porque isto é serviço. O outro é vocação. Nós cantávamos com o salmista aí, uma frase muito bonita, não? Proclamai o Evangelho a toda criatura. Para que somos cristãos? Para seguir Jesus. E depois de seguir Jesus, para levar Jesus aos outros. Não mais. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Na Assembleia da SEAMA, que tivemos em Bogotá, de bispos, o Papa Leão nos mandou um recadinho, porque pedimos para ele que diera uma orientação a esses mais de 90 obispos que estávamos ali, vendo como evangelizar a vasta região da Amazônia de 9 países, 108 circunscrições diocesanas ou prelatícias. O que temos que fazer? E o Papa foi bem concretinho, 3 pontinhos só. Se nós fazemos o primeiro, Deus seja louvado. E dizia assim: vocês estão para anunciar Jesus Cristo expressamente, diretamente e com caridade a todos. Essa é a nossa principal vocação. Em nossa igreja de hoje, que está em nossa mente ainda, vocês ainda funcionam como que a igreja é importante pelo sacramento da ordem sacerdotal, pelo bispo, pelo padre, ou pela freira, que é um leigo. Mas a igreja do Vaticano II não diz isso. Diz que o sacramento principal é o sacramento do batismo, que no qual nos faz a todos iguais. É o mesmo dom de Deus. E aí nasce este salmo que cantamos: nós, batizados, levai a todos o Evangelho. E dizíamos lá na SEAMA: isto que aconteceu aqui agora, estes dias, cada bispo tem que levar a sua prelacia, a sua diocese para executar com quem? Nós temos padres.
Quem vai levar o Evangelho a todos os lares, a todas as vilas? Quem de vocês vai ir comigo a levar o Evangelho aos indígenas? Quantos anos em Tucumán e em toda a prelazia, levando uma posição social, defender as terras, defender tanta coisa, mas nós temos 55 aldeias e não temos um católico. E se eu pergunto aos padres, nenhum padre quer ir às indígenas. E se pergunto a vocês, a mesma coisa. Os convidei a ir a Orilândia, que está a 10 quilômetros, e vocês não foram? Não foram. Logo perguntaremos, serão muitos os que se salvem? Avalia a tua vida e tua vocação. Se Jesus vai caminhando às aldeias e levando com urgência o seguimento à vontade do Pai, e disse que isso é o mais urgente, até que o Papa nos lo lembrou, o que vamos fazer nós? Inventar outra coisa? Só que muitas vezes nós queremos dar a Deus o que Ele não pede. A coluna vertebral de uma igreja, de uma prelazia, está na forma que temos de transmitir a fé de pais a filhos, de filhos a netos, anunciando o Evangelho na família, fazendo a iniciação à vida cristã. E você diz, nós precisamos anunciadores do Evangelho. Que curioso. E eu fiquei muito feliz porque em muitas das dioceses que falaram ali na Assembleia, você sabe quem são os dirigentes das comunidades? Quem pensam que são? Os catequistas. Por quê? Porque eles quem prega a palavra, quem anuncia a palavra, quem comunica a Jesus, quem chama a seguir Jesus. Esse é o pai espiritual, a mãe espiritual. Não quem orienta para fazer igrejas, prédios ou histórias. Um bispo comentou, para que vocês pensem que aqui passará o mesmo, que foi à Europa, era um belga, que veio faz 40 e tantos anos aqui no Brasil, e celebrou 50 anos de padre, e se foi lá à Bélgica, à sua paróquia, a celebrar o aniversário dos 50 anos de padre. Maravilhoso. E se foi ali, e que encontrou? Que a sua paróquia agora era uma pizzaria. E teve que ir buscando a paróquia mais próxima, e celebrou a missa na igreja mais próxima, e celebrou a merendinha na pizzaria onde ele celebrou a primeira missa. E assim fecharam 600 igrejas, bonitas, maravilhosas. Dirigentes, que estamos criando? Igreja de carne e osso, membros de Cristo, ou templos que vão desaparecer em nada e menos? Essa é a nossa vocação. Mais ainda, porque nós não temos padres. E o bispo não vai inventar padres. Agora vocês vão ter que assumir a responsabilidade de leigos e leigas para que aprendam o que passa em tantos lugares, vilas, comunidades, que passa uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, sem padre, sem missa, sem confissão. É bom experimentar isso, porque em isso os irmãos nos dão exemplo.
Termino. Que cada um de vocês assuma a sua vocação. Não tanto do serviço na comunidade, que é importante, quanto do serviço na sociedade. A luz será a forma que fazemos as coisas. Na escola, no trabalho, na família, nos negócios. Aí manifestamos o quê? O que dizia o profeta Jeremias. Olha, nós fomos a Babilônia expulsos, agora estamos voltando. Muitos não nos querem porque, como nos contaminamos com os babilônicos, agora não podemos ser ministros nem ser sacerdotes. E diz Isaías, sim, Deus aceita a vocês. E de vocês, povos pagãos, nascerão ministros do altar e ministros do templo. E quando nós não aceitemos isso, não se preocupem. Deus vai mandar outros que vêm do paganismo a dar-nos a comunhão. Porque Deus nunca nos abandona. E quem dirige a igreja não é o Papa, nem o Bispo, nem o Padre. É o Espírito Santo. E aqueles que querem colaborar, de verdade, profundamente, sinceramente, de coração, naquilo que precisa a igreja do Alto Xingu Tucumã. E se alguém não sabe, me pergunte, que logo digo. Mas não demos a Deus o que não pede. Pergunte o que quer de mim, o que quer de você, e seja sincero. Fazendo bem as coisas e valor, nós chegaremos longe, no Cuca e em tantos lugares que conhecemos, porque o Evangelho tem que mudar pelas realidades. Temos que iniciar nas famílias, a dar a iniciação cristã com 4 ou 5 pessoas, para que ninguém fique sem conhecer Jesus. Porque isso é o mais importante, o primeiro que nos levará a uma nova sociedade e a uma nova igreja. Assim seja. Amém.